Olá, turmas. Vamos começar a correção dos exercícios 6, 7, 8 e 9. Antes da gente começar a fazer o exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a discriminação do triângulo retângulo, colocar todas as partes dele e escrever também as fórmulas que a gente viu, que são as relações métricas. Ó, dentro desse triângulo aqui eu tenho o quê? C, que é um cateto, B, que é outro cateto, a hipotenusa, a altura e MN, que são as projeções. M é a projeção de C na hipotenusa e N é a projeção de B dentro da hipotenusa. Isso é como se fosse uma sombra, na verdade, mas eles chamam de projeções. Aí, a partir desse triângulo retângulo aqui, na aula foi demonstrada, né? Eu tiro essas fórmulas, onde A é o quê? M mais N, é a minha hipotenusa. Eu tenho que a altura ao quadrado é a multiplicação das minhas projeções. Eu tenho que C ao quadrado é a minha hipotenusa vezes a minha projeção de M. B é a minha hipotenusa vezes a minha projeção N. E eu tenho também que a hipotenusa vezes a altura é a mesma coisa que a multiplicação dos catetos. Então, a gente vai usar essas fórmulas para fazer o exercício. Antes da gente fazer o exercício, a gente vai ver o que esse exercício pede e o que ele tem. A gente tem que partir do princípio do que ele tem para a gente ver tentar ver uma maneira mais fácil de resolver. Olha aí no 6 aí. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 e 8 centímetros. Determine a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Ele falou que as projeções medem 6 e 8. Ó, eu estou vendo que o M é menor do que o N. Então, 6 vai ficar aqui e 8 vai ficar aqui. E ele quer o quê? A altura desse triângulo. Eu tenho M, tenho N e eu quero a altura. Eu vou olhar aqui dentro do campo das minhas fórmulas aqui e vou ver uma fórmula onde eu possa usar esses três dados que eu tenho no problema. M, N e altura. Dentro dessas fórmulas que eu tenho aqui, qual que eu tenho M, N e altura? Ó, essa aqui, ó. Eu tenho que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, é a aplicação direta da fórmula. H ao quadrado é igual a M vezes N. H é o que eu quero achar. No lugar de M, eu coloco 6. E no lugar de N, eu coloco 8. H ao quadrado é igual a 48. H é igual a raiz quadrada de 48. Como 48 é um número muito grande para ficar dentro da raiz, vamos fatorar ele aqui para ficar menorzinho? Vai dar para ver? Deixa eu apagar mais, botar mais para perto aqui para dar para ver. Aqui, ó. 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. H é a mesma coisa que o quê? 48. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. H, eu vou tirar esses 2 aqui e botar para fora. Vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3. Que é a mesma coisa que 4, raiz de 3. Esse é o meu valor. Ah, professora, se eu deixar a raiz de 48, não está errado. Mas se for uma prova de múltipla escolha, por exemplo, esse resultado não vai aparecer. Geralmente aparecem os resultados fatorados. Então, o que vai aparecer é o 4 raiz de 3, tá bom? Vamos subir um pouquinho para fazer o 7. Agora aqui no 7, vamos ler. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12. Então, ó, ele me disse que a altura é 12. E me diz mais o quê? Uma das projeções mede 9. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Ele não falou qual é o cateto menor, qual é o cateto maior, e qual é esse 9 que ele deu aí, se era projeção menor ou se era maior, ele não falou. Então, eu posso distribuir de maneira que eu quiser. Eu distribuí aqui, botei o 9 como se fosse M, porque já que a altura é 12, e esse 9 é menor do que 12, né? E esse pedaço podia ser maior do que a altura, eu preferi colocar o 9 nesse pedacinho menor aqui. Aí, o que ele quer aqui? Ele quer... Deixa eu ver. Calcule a medida dos catetos. Ele quer B e C. Eu chamei aqui de X e chamei aqui de Y. Mas olha só, aqui é fácil de eu achar X.
Para achar x aqui, eu tenho que ter o quê? C, M e H. Tô confundindo, desculpa. Para mim ter C aqui, eu preciso de quê? A, M e C ao quadrado igual a A vezes M. Eu tô olhando o exercício errado, só um instantinho. Para mim saber, primeiro aqui que ele quer, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui no exercício, eu estava olhando o exercício errado. Calcule a medida dos catetos desse triângulo. Então, para mim saber qual é a medida do cateto desse triângulo, eu tenho que saber o valor de A. Porque a fórmula que eu uso aqui é o quê? C ao quadrado igual a A vezes M. Ó, para mim achar x, eu uso C ao quadrado igual a A vezes M. E para mim achar y, é B ao quadrado vezes A vezes N. Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho M, N e eu não tenho M. E eu vou precisar de A, porque A está aqui na minha fórmula. Mas é fácil achar A aqui. Como que eu faço para achar A? Eu vejo quanto que vale N. Para mim achar A, eu tenho que saber quanto que vale N. Então, antes de eu achar os meus catetos aqui, de eu achar os meus valores dos meus catetos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar o valor de N. Então, olha só, eu tenho M, tenho N e tenho H. Qual é a fórmula que usa essas três partes aqui, ó? Ó, H ao quadrado igual a M vezes N. Então, vamos lá, vamos botar aqui. H ao quadrado igual a M vezes N. Agora sim. Então, eu tenho essas três partes para mim eu poder achar M. No lugar de H, eu vou colocar o quê? 12 ao quadrado. M eu sei que é 9 e N eu não sei quem é. Então, 12 ao quadrado é 144, igual a 9 vezes N. 9N é igual a 144, letra de um lado, número do outro, né? Esse 9 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, N vai ser igual a 144 dividido por 9. N é igual a 16. Ele estava me pedindo N? Ele não estava me pedindo N. Só que para mim achar esse valor aqui, ó, esses dois valores aqui, eu tenho que saber o valor de A. E para mim saber o valor de A, eu teria que saber o valor de N. Então, antes de resolver, eu teria que saber o valor de N. E quanto que é meu N? É 16. Aí, na minha fórmula que eu tenho os catetos aqui, que é C ao quadrado igual a A vezes M e B ao quadrado igual a A vezes N, eu preciso do A. Quem é A? A não é M mais N? Né? A soma das projeções? Então, A vai ser o quê? 9 mais 16. A vai ser igual a 25. Pronto. Agora é só aplicar, aplicar nas fórmulas dos catetos aqui, ó. Como é que vai ser a primeira fórmula? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Ó, a primeira vai ser C ao quadrado igual a A vezes M, e a outra vai ser B ao quadrado igual a A vezes N. C ao quadrado aí. C ao quadrado que a gente quer. Eu chamei esse C ao quadrado de quem? De x. Olha lá no meu desenho. Então, vai ficar x ao quadrado igual a... Quanto que é A? 25 vezes M. M quanto que é? 9. X ao quadrado é igual a 25 vezes 9, 225. X ao quadrado é igual a raiz de 225. X é igual a 15. Pronto, achei o valor de x. Agora falta achar o valor de y. Y é a mesma coisa aqui. No lugar de b, eu vou chamar de y ao quadrado. A vai ser quanto? A vai ser 25 vezes... Qual é a outra parte dali do meu n? Que número que nós achamos? 16. Y é igual a 25 vezes 16, que dá 400. Y é igual a raiz quadrada de 400. Y é igual a 20. Pronto. Agora achei os meus catetos. O que acontece nesse tipo de exercício?
Ele confunde que, de repente, para você precisar achar um dado do problema, você precisa de outros dados do problema. Nesse aqui, antes da gente achar os catetos, a gente teria que saber A. Mas ele me dá chances, né? Me dá elementos suficientes para que eu ache A. Ele me deu elementos suficientes para que eu ache A, para depois de eu achar A, eu conseguir aplicar as fórmulas dos catetos aqui e achar os valores deles, tá? Vamos passar para o número 8. Deixa eu virar a folha. Deixa eu trazer um pouco para cá. Pronto, número 8. Deixa eu descer um pouquinho mais. Número 8, vamos lá. Determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 12 e um dos catetos mede 4. Olha só, ela quer a medida das projeções. Então, ele quer o quê? M mais N. Eu sei que M mais N é igual a 12. Mas ele quer o quê? O valor de cada uma dessas separadas. Eu não tenho como saber aqui. Eu tenho o quê? Um cateto, que é 4. Ele não me diz qual dos dois, mas como é um número menor do que a hipotenusa aqui, bem menor, eu coloquei ele como se fosse C. E tenho A. Então, olha só, dentro dessa minha fórmula eu tenho o quê? Eu tenho C e tenho A. Opa, se eu tenho C e tenho A, eu já posso encontrar o valor de M. Olha só na fórmula de C. C ao quadrado é igual a A vezes M. Ó, eu tenho C, eu tenho A e posso achar M. Se eu tenho dois valores e quero um terceiro, é fácil de achar. É só eu substituir aí, ó. No lugar de C, quem vai ser? 4 ao quadrado igual a A. No lugar de A, 12 vezes M. 16 é igual a 12M. 12M é igual a 16. M é igual a 16 dividido por 12. Dá uma fraçãozinha aí. Para a gente não trabalhar com números quebrados, números com vírgulas, vamos deixar o M em forma de fração. Só que essa fração aí é simplificável. Ela é dividida por 4 e ela é dividida por 4. M é igual a 4 sobre 3. Achei o valor de M. Falta achar o valor de N. Porque ele pediu o quê? Ó? Eu quero a hipotenusa desse número 9. Ele quer o valor da hipotenusa. Não, a hipotenusa ele tem, no número 8. Ele quer as projeções do triângulo. Ele quer M e N. Então, ó, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Já achei M, falta N. Eu sei que M mais N é igual a A. Está dentro daquelas minhas fórmulas lá. Então, se eu substituir M por 4 sobre 3 e substituo A por 12, eu vou encontrar quem? N. Ó, 4 sobre 3 mais N é igual a A. A é quanto? 12. Letra de um lado, número do outro. N é igual a 12 menos 4 terços. Subtração de fração, né, gente? Lembrando aqui, ó, coloco 1 aqui embaixo. Como é que é a regra? Divide embaixo e multiplica em cima. Tracinho, tracinho. MMC de 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 12 é 36. E 1 vezes 4 é 4. Então, N vai ser 36 menos 4, 32 sobre 3. Pronto, achei M e achei N. As duas projeções que eu queria. Tranquilo? Aqui você viu que foi a aplicação direta de fórmula, né? Agora vamos para a última. Essa última aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ela é um pouquinho mais complicada. Ela vai cair dentro de uma equação de segundo grau. Mas vocês já sabem, né? Então dá para resolver. Olha só, ele me diz o quê? Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa mede 12. Então, ó, a altura aqui mede 12. E a diferença entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7. Isso é um dado importante do problema. Ele, além de me dizer isso aqui, que a altura mede 12, ele vai dizer o quê? Que a diferença das projeções é igual a 7.
Ele não falou qual projeção que é diferente uma da outra, ele só falou que a diferença das projeções é igual a 7. Eu coloquei aqui m menos n vai ser igual a 7. Aí, o que que acontece? Eu tenho esse dado, que ele é muito importante, e tem uma altura aqui. Só isso que eu tenho no problema. Aí, eu vou pensar, como que eu posso achar... Ele quer, no caso, a hipotenusa, né? Como que eu posso achar o valor de A tendo apenas esses dois dados do problema? Eu vou tentar montar um sistema. Eu vou tentar montar duas equações com duas incógnitas que eu consiga resolver no sistema, né? Ou por método de substituição, por método de adição. Então, eu vou ter que achar uma outra equaçãozinha onde eu tenha m e n. Aqui no meu problema me dá. Qual é a equação que eu tenho altura, tenho m e tenho n? Qual é a equação? H ao quadrado é igual a m vezes n. Eu não tenho isso aqui? E eu tenho h. Eu tenho que 12 ao quadrado é igual a m vezes n. Então, m vezes n é igual a 144. Ó, achei uma outra equaçãozinha que tem por incógnitas o quê? M e N. Agora, gente, fica fácil. É só eu substituir uma na outra para achar o valor de M e o valor de N. Ó, eu vou pegar isso aqui e vou botar o M em evidência. M vai ser igual a 144 dividido por N. Tá vendo? Peguei o N que estava aqui multiplicando, passei para cá dividindo, para me ter um valor aqui de M, ó. Para me poder substituir nessa equação aqui de cima. Agora, no lugar de M aqui, eu vou colocar o quê? 144 dividido por N menos N igual a 7. Eu tenho uma equação onde ela só tem apenas uma incógnita. Quando eu tenho uma equação que ela só tem apenas uma incógnita, tem como eu resolver. Ó, vou passar para o lado de lá, 144 sobre N igual a 7 mais N. Agora, eu vou pegar esse N que está aqui dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. 144 é igual a 7N mais, ó, N vezes 7, 7N. N vezes N, N ao quadrado. Eu não falei? Caiu dentro de uma equação do segundo grau. Então, vai ficar N ao quadrado mais 7N menos 144 igual a 0. Grande, né? Mas dá para resolver. Vou achar o valor de N aqui aplicando a equação do segundo grau. N é igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Fórmula da equação do segundo grau. Deixa eu vir para cá para poder enxergar. Ó, vou substituir aqui as letras pelos números. Menos 7 mais ou menos, ó, no lugar de B eu coloco 7. 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, e no lugar de C, menos 144. Aplicação direta da equação de segundo grau, Bhaskara. 2 vezes 1, 2. N é igual a menos 7, mais ou menos, raiz de 7 ao quadrado é 49, mais 576. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 144, 576. Tudo isso dividido por 2. Ó, menos com menos, mais. N é igual a menos 7, mais ou menos, raiz de 625. Tudo isso dividido por 2. N é igual a menos 7, mais ou menos, 25. Dividido por 2. Aí eu vou ter duas expressõezinhas aqui, ó. Uma, N é igual a menos 7 mais 25, vai dar 18 sobre 2, que é igual a 9. E menos 7 menos 25, que é menos 32 sobre 2, que é igual a menos 16. Aqui, gente, como a gente está trabalhando com medida,
a gente não pode usar o número negativo. Então, esse número aqui, ele é descartado. Então, quanto que vai valer meu n? Ó, meu n vai valer 9. Ele quer o quê? Ele quer a hipotenusa. A hipotenusa é a soma de n mais m. Eu achei n. Agora, eu vou pegar essa formulazinha aqui que eu tenho, que é m menos n igual a 7, e vou substituir aqui, ó, para ver quanto que dá. Ó, vou trazer essa fórmula para cá, vou botar um asterisco aqui e vou trazer ela para cá. Ó, m menos n é igual a 7. Mas eu sei que n vale quanto? 9. m menos 9 é igual a 7. m é igual a 7 mais 9. m é igual a 20. É igual a 16. 25 é o resultado final. É igual a 16. Acabou o exercício? Não. Ele quer o quê? Ele quer a hipotenusa. A hipotenusa é a m mais n. Então, A vai ser o quê? M, que é 16, mais 9. A é igual a 25. Esse é o resultado de A. Essa aqui deu mais trabalho, mas se vocês forem olhar, ó, ela saiu pela fórmula. Essa fórmula aqui, ele deu no exercício, ó, esse m menos n, ele falou que era a diferença entre as projeções, que é 7, e essa fórmula aqui, ó, eu tenho dentro das minhas relações. Apliquei, achei uma equaçãozinha do segundo grau, que eu aplico Bhaskara aqui, descarto o valor negativo, porque eu não vou usar, meu n deu 9, peguei a primeira fórmula aqui, substituí por 9, achei o valor de m, depois somei uma com a outra, deu 25. Exercício corrigido.